Sede meus imitadores. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Por João Calvino. Sede meus imitadores. Isto nos revela quão prejudicialmente os capítulos foram divididos, porquanto esta sentença foi separada das precedentes, às quais pertence por direito, e reunida ao que vem a seguir, procedimento este totalmente injustificável. Consideremos, pois, esta sentença como parte do capítulo anterior. Nele Paulo introduziu seu exemplo pessoal em abono do que vinha ensinando. Agora ele insta com os coríntios a que imitassem seu procedimento, assim como ele, por sua vez, era imitador de Cristo, de modo a poderem compreender que é precisamente isso que se esperava deles. Duas coisas devem se notar aqui. Primeiro, Paulo não ordena que outros façam o que ele mesmo não tivesse antes posto em prática. Segundo, ele aponta para si mesmo e para outros, à sombra de Cristo, como exemplos da atitude correta. Porquanto, é próprio do caráter de um bom mestre não ministrar qualquer instrução, em termos verbais, sem antes estar preparado a transformá-la em atos, evitando ser excessivamente rigoroso ao ponto de esperar que outros façam exatamente o que ele tem o hábito de fazer. Isto é precisamente o que pessoas hiperescrupulosas geralmente fazem, pois procuram impor a outrem tudo aquilo que constitui seu deleite, e exigem que seu exemplo pessoal seja considerado como um padrão terminantemente obrigatório. E as pessoas mundanas também possuem uma tendência muito natural de seguir toda sorte distorcida de exemplo, e, assemelhando-se aos símios, esforçam-se por fazer precisamente o que viram fazer aqueles que exercem grande influência sobre outros. Além do mais, estamos a par do volume de mazelas trazidas para dentro da igreja por esta irracional avidez de imitar-se tudo quanto é praticado pelos santos, sem qualquer exceção. Eis a razão por que devemos ser muito precavidos em conservar este ensino de Paulo, a fim de evitarmos que sejamos encontrados seguindo tão somente a homens, contanto que tenham Cristo como seu protótipo. Como resultado, os exemplos dos santos devem ter o efeito, não de desviar-nos de Cristo, mas, antes, de nos remeter a Ele. Sede meus imitadores. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Por João Calvino.